Olá a todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai, editor da revista Fórum, e este é o Direto da Redação, quando a gente comenta notícias do dia, notícias quentes, questões que precisam ser um pouco mais, digamos, analisadas, talvez. Se você, antes de qualquer coisa, se você não segue o canal da Fórum, é simples, www.youtube.com/Fórum Revista. Você vai lá, toca o sininho e passa a receber as notificações deste programa e de outros, como o Fórum 11:30 e o Fórum 21. Bom, o tema de hoje, não poderia ser outro, é a Vaza Jato. É a matéria que saiu na Folha de São Paulo, mostrando a quebra de sigilo de uma informação relativa à Venezuela por parte do Sérgio Moro e da Lagno. O Sérgio Moro acaba de soltar um tweet ironizando. Quer dizer que é sério isso? Nós estávamos expondo as entranhas do governo ditatorial do Maduro e vocês acham que isso é feio? Que isso não é certo? Então eles estão tentando confundir todas essas coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar um pouco mais da gravidade desse vazamento. Porque como é contra a Venezuela, parece que vale tudo. Meio como se valesse tudo nos jogos contra a Argentina, né? O brasileiro fala, vale gol de mão, vale gol de bunda, vale gol de qualquer jeito. Não, não vale. E a questão que está colocada aí não é uma quebra de acordo com a Venezuela. É um pouquinho mais grave. É uma quebra de acordo com o governo suíço, com o governo americano e com a Odebrecht. Por quê? Porque o caso aqui foi feito um acordo eu vou até pegar aqui o dado, mas assim, foi feito um acordo em 2016, exato. Em 2016, entre a Odebrecht, o Ministério Público da Suíça, Estados Unidos e do Brasil. A Odebrecht aceitou delatar governantes de 11 países, vejam só, de 11 países mais o Brasil, desde que esse acordo ficasse em sigilo para não expor os diretores e a empresa. Ou seja, se os dados seriam revelados só com base num acordo com cada um desses países para que eles não perseguissem nem a empresa nem os delatores. Esse acordo foi assinado, então, pelo Brasil, pela Suíça e pelo Brasil, Suíça, Estados Unidos e a própria Odebrecht. Quando o Moro pede para o Dallagnol vazar esses dados, ele está quebrando o acordo, não é com a Venezuela, é com a Suíça, com os Estados Unidos e com os executivos da Odebrecht. E qual o risco disso? Bom, eles estão alegando que eles fizeram isso para salvar a Venezuela, porque havia uma perseguição contra a então procuradora do país, que foi afastada pelo Maduro, etc. Bom, mas exatamente ao contrário. Ao vazarem essas coisas, se eles estavam lidando com uma ditadura terrível, sanguinária, eles poderiam expor essas pessoas a serem perseguidas pelo governo. E, inclusive, um dos procuradores chama atenção para isso nas conversas, dos riscos que as pessoas que delataram passariam a correr. Mais do que isso, do que poderia acontecer com brasileiros lá na Venezuela se porventura o Maduro resolvesse retalhá-los, né, em contrapartida por esse vazamento. Então, a coisa é muito mais grave do que poderia ser. Mas fora isso, fora o que foi feito ali de quebra de acordo com a Suíça, com os Estados Unidos e com os executivos da Odebrecht, tem algo muito mais grave. Um juiz, quando julga, ele não pode se envolver no processo. Isso é a base de tudo. Mesma coisa no jogo de futebol. O Moro é quem pede ao Dallagnol para vazar esses dados, para vazar na Venezuela. O que significa dizer que ele passa a ser um jogador de uma das partes do processo. Evidentemente que isso cria todas as condições para a Odebrecht pedir a anulação
desse seu julgamento, desse seu processo. Pedir a devolução dos recursos, de acordos que ela tenha feito e de recursos que ela já tenha pago ao governo, seja lá o quem for. Ela pode cancelar e as multas do Estado para com a Odebrecht podem vir a ser pesadíssimas. No médio espaço de tempo, a Lava Jato pode criar um prejuízo para o Estado brasileiro imenso, se os tribunais resolverem adotar lei para fazer os julgamentos em relação a isso que está sendo vazado agora. A denúncia é gravíssima, foi por isso que a Folha de São Paulo resolveu dar. Ela vai ter um impacto internacional muito grande. Veja, eram 11 países que estavam dentro desse acordo, além do Brasil. Eles só vazaram da Venezuela. E os outros 10? Não se falou nada, mas nos outros 10 agora vão ter recursos para tentar modificar os julgamentos do que já pode ter acontecido lá também. Por exemplo, tem o Equador, tem a Bolívia, tem vários outros países envolvidos, e Peru, onde Alan Garcia se suicidou. Isso pode levar o Brasil a um imenso prejuízo diplomático e econômico. A dupla Moro e Dallagnol não está satisfeita com o que fez na economia. Agora eles estão querendo quebrar o país do ponto de vista diplomático também. Bom, se você viu esse vídeo até o final e ainda não é sócio do nosso canal, sócio, seguidor, enfim, vai lá, www.youtube.com/Fórum Revista e notifications, notificação. Beijos a todos, beijas a todas. A gente volta em breve com mais um Direto da Redação.